conversar aqui como é que eu faço para calcular o chamado percentil. O que é isso? Eu tenho nossos dados, que no caso aqui eu vou dividir em 100 pedaços. Percentil, lembra de quê? De taxa percentual, do meu todo que é 100%. Eu tenho nossos dados que eu vou pensar assim, 100%. Só que eu vou perguntar assim, olha, obtenha, por exemplo, o P, vamos colocar assim, o percentil 40. Eu posso perguntar o que eu quiser, percentil 30, posso perguntar assim, percentil 57, a ideia é a mesma. A ideia que eu quero que você pegue é, eu tenho meu todo, eu divido em 100 pedaços. Cada pedaço eu chamo de um percentil. Então, quando eu perguntar o P40, você tem que saber que é 40%. P57, 57%. Então, basta você saber isso, que esse cara representa 40%. E aí você faz o seguinte, em todas as questões, quando se pergunta mediana, quartil, né, decil, você sempre começa fazendo o quê? Ah, já sei, Moura, eu começo fazendo FAQ, a frequência acumulada. Você repete o primeiro número que é 3, 3 mais 7, 10, mais 10, 20, mais 14, 34, mais 6, 40. Desse modo bem aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses caras bem aqui. Não precisa somar esses caras, porque a soma das frequências absoluta é esse último cara que eu tenho bem aqui. Esse último cara, ele é muito importante. Esse cara representa o total de pessoas que eu tenho aqui sendo analisadas, 40. Não confunda com esse outro 40. Esse outro 40 é 40%, bem aqui, poderia ser 60%, o que for. E o esquema é o seguinte, se eu descobrir que eu tenho 40 pessoas e eu quero achar o percentil 40, eu irei calcular 40%, esse percentil, vou até colocar o percentil 40, representa que eu quero calcular 40%, um cara que está na posição 40%. Mas quantos números eu tenho? Tenho 40 números. Então, vou calcular 40% de 40. Como é que eu faço isso, prof? 40% é 40 dividido por 100, que multiplica 40. Você pachaca um 0 com 0 e um 0 com 0. 4 vezes 4 vai dar 16. Ou seja, o meu percentil 40 é o cara da posição 16. É para isso que serve esse cálculo bem aqui. Ah, se desse um número quebrado aí, 16, não importa, ia ser a mesma ideia. Então, percentil 40 é o cara da posição 16. E como é que eu vou descobrir o cara da posição 16? Olhando para a frequência acumulada. Porque o 16 está nesse intervalo bem aqui. O 16 está entre 10 e 20. Está nesse intervalo aqui. Só que aqui, o intervalo de 28 a 32 acabou no décimo. Então, do 11º ao 20º, vão estar aqui no intervalo de 32 a 36. Nesse intervalo, é o intervalo que está o meu percentil, que eu quero, o percentil 40. Então, eu venho aqui e digo, olha, aqui está o meu P40, o percentil 40. E agora o que é que eu faço? Vai usar a mesma fórmula das aulas de decil, de quartil, de mediana, essa fórmula aqui, ó, multiuso. E como é que eu faço? Essa estrela que eu coloquei aqui é o cara que eu quero perguntar. Eu quero o P40, então é o P40 que vai morar nesse lugar bem aqui. E aí lá vai o esquema. O que é o LI? LI é o limite inferior, é o menor número do seu intervalo. Como o meu intervalo é esse bem aqui, o menor número é 32. E aí você coloca 32 bem aqui. Esse é o menor número, 32. Mas, aí bem aqui aparece uma parte que as pessoas ficam assustadas na hora para resolver. Aparece somatório aqui, ó, K somatório de FI. A pessoa fica toda agoniada. Esse aqui, professor, K somatório de FI. Você já fez. Esse K somatório de FI aí é esse 16 que você fez. Como assim, prof?
Eu não peguei a visão porque esse cara vale 16, porque o K é a sua porcentagem. O K é 40%. Somatório de FI é os 40 aqui embaixo. Então, esse K somatório de FI é essa conta que você já fez separado. Aí, que diga de passagem, não precisa nem fazer assim. Se você tiver com uma calculadora, faça 0,4 vezes 40, é a mesma coisa. Aqui, frequência acumulada, esse cara, frequência acumulada na linha anterior. Se eu estou nessa linha bem aqui, da linha do P40, a linha anterior, a frequência acumulada, vale 10. Esse cara bem aqui é a minha frequência acumulada, você joga 10 aí, 10. Embaixo, frequência do intervalo que eu estou trabalhando, é a absoluta dele. A frequência do intervalo vale 10. Você vai colocar 10 aqui embaixo. E aqui ao lado, vezes H. O que é o H? É o tamanho do seu intervalo, amplitude do intervalo. 36 menos 32. O meu H é 36 menos 32, que vale 4. Esse é o H, sendo 4. Esse 32 aqui vai esperar a vez. 32 mais. Você vai fazer essa conta primeiramente. 16 menos 10 vai dar 6. Vezes 4. Isso tudo dividido por 10. Não importa a ordem, primeiro multiplicar, depois dividir. Então, o meu P40 vai ficar 32 mais 6 vezes 4, 24. Dividido por 10. 24 dividido por 10, 2,4. E não, então eu vou ter aqui 32 mais 2,4. Que vai dar 24 por 10, né? E aí eu vou ter o meu P40, que vale 34,4. Esse é o P40. Que eu poderia ter perguntado também de uma outra maneira. Quanto vale o meu D4? Se você lembra da aula de decil, cada decil é 10%. Então, 40% seria o decil 4. Perguntar, quem é o D4? Né? O 40%. Mesma coisa. Para que serve isso, prof? Serve para você afirmar agora que 40%, no máximo, 40% das pessoas tem massa de 34,4 kg, por exemplo. Ou melhor, a idade aqui. 40% das pessoas tem idade de, no máximo, 34,4 anos. No máximo. E logo, né, os 60% restante, que é 100%, 40%, e os 60% restante tem idade acima de 34,4, essa idade aí. Vou deixar um dever, né, eu quero que você coloque aí nos comentários. Você vai fazer o seguinte: calcule para o professor, coloque aí nos comentários, dever de casa. Vamos desenhar uma casinha aqui. Você vai calcular aí quanto é que vale. Letra A, dever de casa. Quanto vale o P70. E depois você vai fazer o P52. Vou colocar um número feinho aqui. Show de bola? Espero ter te ajudado. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.